Bíblia e abra comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Paulo começa aqui falando na carta de Paulo aos Coríntios sobre dons espirituais, e é aqui no capítulo 12 que Paulo fala também, usa a ilustração do corpo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E no versículo 3, Paulo fala algo que chamou a minha atenção. Diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Nós só podemos testemunhar de Cristo se for pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós só podemos cumprir o nosso papel aqui na terra se o Espírito Santo de Deus se manifestar na nossa vida. Então, até mesmo para você testemunhar e falar da tua salvação, entenda isso, é um dom do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo gasta tempo aqui no capítulo 12 falando sobre os dons. E ele começa dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas que vocês tenham pleno conhecimento daquilo que é a manifestação do Espírito e daquilo que são os dons do Espírito Santo. Por quê? Até mesmo para testemunhar, você vai precisar da ação do Espírito Santo de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes maneiras de servir, mas o Espírito, o Senhor, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então, Paulo fala que há diferentes tipos de dons, diferentes tipos de serviço, de ministério, diferentes formas de atuação, mas que Deus é único. E a cada um é dada uma manifestação do Espírito, um dom do Espírito, visando o bem comum. Do verso 8 até o versículo 10, 8, 9, 10, Paulo vai falando dos tipos de dons, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé. Veja que coisa interessante. Dom de cura, o poder para operar milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade, a interpretação de línguas. Paulo vai dando aqui os dons, as manifestações do Espírito Santo, mas ele mostra que o Espírito é um único. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele, o Senhor, as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. E olha, aqui Paulo linka essa primeira parte do capítulo, quando ele fala de dons, com a metáfora do corpo. Versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, tendo muitos membros, e todos os membros formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Um único corpo. Ainda que sejamos judeus, escravos, livres, temos um único Espírito. O corpo, ele é composto de muitos membros, mas existe um só Espírito. Então, isso é tremendo. E aí Paulo segue com aquele diálogo famoso entre as partes do corpo. O olho não pode dizer, não pertenço ao corpo. E por quê? Porque se o ouvido disser, né, eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, só o olho pertence, então não haveria audição. E se todo mundo fosse ouvido, como seria o olfato ou como seria a visão? E Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade para um bem comum, e um precisa do outro,
Porque o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros mais fracos são indispensáveis a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham cuidados uns pelos outros. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Você já teve uma inflamação no dedo? E aí todo o corpo ficou com febre? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 26. Se o membro sofre, todos os outros sofrem. Se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E aí, então, Paulo segue mostrando a importância dos dons dentro do corpo e a importância dos membros dentro do corpo. E ele termina aqui o capítulo de número 12, já fazendo uma chamada para o 13, porque ele diz assim: vocês devem buscar os melhores dons. É curioso isso. Ora, é Deus que dá, mas nós devemos buscar. Deus é aquele que dá como lhe aprouve, mas nós devemos buscar. Sabe qual é o ensinamento que eu tiro disso, querido, querida? É que a nossa busca, ela toca o coração de Deus. A nossa busca, ela move o coração de Deus. Por isso, a importância de estarmos aqui pela manhã para ler a palavra, para orar, porque estamos buscando, estamos clamando a Deus. A nossa vida, ela é feita de ação. Eu ministrei ontem, ali na primeira igreja batista em Itaipuaçu, com os queridos pastor Denilson e irmã Luciene, e foi um tempo maravilhoso. E o tema da minha ministração foi: fomos salvos pela graça, mas isso não foi de graça. Sabe o que quer dizer, querido? Foi pago um preço na cruz. Mas a própria graça, ela demanda de nós ações no nosso dia a dia para vivermos a plenitude de Deus aqui na terra. É para isso que nós fomos chamados, para uma ação. E aí, quando eu leio aqui o versículo 31 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Isso vai parecer um paradoxo. Para que eu vou buscar o dom se Deus dá como Ele quer? Porque a minha busca, ela toca o coração do Senhor. Ninguém que se apresentar diante do Senhor em oração vai sair de mãos vazias. Por isso, não desanime. Por isso, não fique desmotivado, mas faça a tua parte. Vá à igreja hoje, congregue no lugar onde Deus preparou para você, esteja ligado ao corpo de Cristo. Nós estamos entrando nessa semana, é a última semana do mês, propriamente dita, e nós vamos estar, a partir de amanhã, segunda-feira, como igreja, como Casa do Pai, a partir do dia 23 até o final do mês, no dia 31, num propósito de jejum, agradecendo a Deus pelo mês de agosto e já nos consagrando, nos preparando para o mês de setembro. Sabe o que é isso? É buscarmos os melhores dons, é nos aproximarmos de Deus. E Ele, com certeza, traz o galardão sobre a nossa vida. É mortificarmos a nossa carne. É nos separarmos para ouvir um pouco mais da voz de Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. A essência do Senhor é justamente essa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, finalizando aqui o nosso texto de 1 Coríntios 12, primeiro, o meu testemunho é uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não posso dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Segundo, Deus tem dons que são diversos e variados, mas eles provêm do mesmo Deus. E terceiro, nós fazemos parte de um corpo e não podemos dizer que
essa parte é mais importante que aquela. Todos nós, alinhados nesse corpo, somos importantes. Por isso, saiba que você faz parte do corpo de Cristo e, mais do que parte, você faz falta na igreja de Cristo. Quando você não aparece, quando você não participa, quando você simplesmente não vai a uma reunião, porque talvez você pense, mas não é a minha escala, eu não tenho uma atribuição. Lembre-se, você faz parte desse corpo. E por isso, você é importante e você faz falta. Que a gente possa ter realmente esse entendimento, o entendimento dessa palavra. Paulo começa o capítulo 12 dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. É algo importante, vocês precisam conhecer. E aqui, um grande detalhe eu vejo é que não há culpa na ignorância, mas o errado é recusar o conhecimento que o Espírito Santo traz. Não é errado você ter vivido a tua vida na ignorância, mas a partir do momento em que o Espírito Santo quer derramar conhecimento para você, aí você precisa acordar. É como diz a lei, não há crime sem uma lei anterior que o defina. Mas a partir do momento em que existe uma lei, nem mesmo o desconhecimento dessa lei pode fazer com que você não sofra as consequências. Você não pode pular de um prédio alegando, eu não conheço a lei da gravidade. Ela existe. Ela existe. Você vai cair e vai se machucar, vai se estabacar. Vai. Por isso que Paulo fala, nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. C.S. Lewis escreveu um livro que chama Cristianismo Puro e Simples. E ali ele fala uma coisa com relação a esse assunto que nós estamos tratando. Muita gente pensa o seguinte, não, olha, eu não preciso ter conhecimento, eu posso ser ignorante desde que eu seja bom. Por quê? E aí pega a Bíblia, e a Bíblia fala assim, nós só podemos entrar no reino dos céus se formos como as criancinhas. E o que C.S. Lewis explica? Ora, a criança, né, justamente é ingênua. Então, se eu for bom, eu não preciso ter conhecimento. E aí, C.S. Lewis explica que Cristo nunca desejou que nós fôssemos crianças na inteligência. Pelo contrário, o que ele fala? Ele fala que nós devemos ser inofensivos como a pomba, sim, mas prudentes como a serpente. Sabe o que é isso? Coração de criança e mente madura, mente de adulto. Ele quer que nós sejamos sinceros, carinhosos, dóceis, bons filhos, mas ele também quer que a nossa inteligência seja desperta. Qualquer pessoa, diz C.S. Lewis ali naquele livro, que esteja sinceramente tentando ser um cristão, vai encontrar a necessidade de ter uma inteligência afiada. Então, nós precisamos, sim, mergulhar no entendimento, buscarmos sabedoria e, consequentemente, conhecermos mais e mais da palavra, buscando a diversidade dos dons e vivendo ajustado no corpo em que o Senhor nos colocou. Reconhecendo que cada um de nós tem dons espirituais únicos, que precisamos fazer o melhor a favor do nosso irmão e da nossa irmã. E assim, a gente vai trilhar o caminho mais excelente, que é o amor, mas esse é o meu assunto para amanhã.